Vamos lá, pessoal. Na última etapa desta prova de oficial de justiça, TJ de São Paulo, né? Mais uma etapa aí. Vamos continuar com aquele texto e ver agora essa pertinência em relação ao título, e não só do título, né? Mas o título em relação ao próprio texto. Vamos lá? Vamos ver isso aí? É só acompanhar, veja lá. Bom, estamos analisando a pertinência em relação a essa questão, né? O tango paralado desafinado. Vamos para o slide agora para ver as opções que ele colocou aí. Vamos lá. Deve ser entendido como uma política praticada por Cristina Kirchner. O que você acha? Exatamente, né? As políticas sociais, a política econômica, a política de uma forma ou de outra, né? Então o tango aí está metaforizando, teoricamente aí, né? Não só o aspecto da política de Cristina Kirchner como um todo, mas a própria relação com a Argentina, né? Está colocando a política praticada por ela, a relação com a Argentina, com o país, que é muito característico disso aí, ok. A letra A realmente é a resposta mais próxima. Não é exata, precisa, né? É a mais próxima. A preocupação excessiva do país com a música, tom, nada a ver, né? A estabilização dos indicadores sociais, não há nenhuma estabilidade, pelo contrário, o que a gente mais viu aí foi problemática realmente em relação aos indicadores, tá? Problemática grande em relação a isso. A campanha para as eleições legislativas, não. Ela enfocou isso no discurso dela, mas esse não é o objetivo maior, tá certo? Não é o objetivo maior em relação ao discurso, claro, até porque, pelo menos no texto, ela sabe que está próximo às eleições, mas o texto enfoca, o autor do texto enfatiza a problemática da Argentina. O texto não enfatiza, por exemplo, as eleições, tá? A política almejada pelo povo argentino, não, isso aí é o que seria adequado, mas a crítica é isso aqui, né? A essa política de Cristina, que ela acha que está ótima, maravilhosa, né? Claro, não vai negar isso às vésperas das eleições legislativas, né? Vamos lá. 17. A expressão tudo isso em destaque no texto refere-se a quê? Vamos lá, vamos localizar a expressão, né? Olha só. Vilas e tal, tudo isso, está aqui bem destacado. Então ele diz, ó. O sinal convencionado e tal, o maior galões de águas expostos sobre carros estacionados, principalmente na periferia. Beleza, coisa tá bronca. As favelas não param, as precárias vilas não param de crescer, os proprietários param de anunciar os veículos, os automóveis enfeitados com galões, mais pessoas com necessidade urgente de dinheiro. Até fala de novo, a mortalidade infantil da província subiu 8% em 2007. Tudo isso, ou seja, essa bronca toda dá a ideia de que algo vai muito mal na Argentina. Percebeu? Então, quando ele fala aqui em tudo isso, logicamente aqui ele fala num conjunto de fatores que está associado realmente aí. É um conjunto totalmente associado a esse componente geral das lajes das favelas, da construção civil em queda, todo um mosaico de atividade, todo um matiz aí, né, em relação a isso, tá? Tá, mas ele coloca aí a quantidade de automóveis postos à venda na capital argentina. A gente já sabe que tudo isso é tudo mesmo. A quantidade de carros é uma fração desse problema, né? É uma fração, é um detalhe pequeníssimo em relação a isso, ok? Beleza? Letra B. Há um índice de 8% de mortalidade infantil vivenciado no país. Gente, há um índice de 8% de mortalidade infantil vivenciado no país. Olha só. Isso aqui é mais um problema. Tá, mas é o problema? Não, gente. Tudo isso, então, são muitas coisas, né? Claro que são muitos problemas, são muitas situações, acima dos 8%, né? Mas isso aqui é uma fração do problema. Veja aí, são dois erros por redução, não é isso? A abordagem por redução. É você priorizar uma ideia rasteira, uma ideia simplificada, diminuta, em detrimento de toda a ideia do texto, né? Aos problemas do país citados anteriormente no parágrafo, claro, seguramente. Aos problemas, ou seja, ao conjunto de problemas, a todas as coisas. Não é a um elemento específico, não são dois nem três, percebeu? Aos problemas como um todo, joia? Beleza? Letra D dado. Ao estado das coisas na Argentina, tomados uma perspectiva positiva. Ao estado das coisas, não, né? Todos os elementos como um todo, tudo de uma maneira geral. Aos dados auspiciosos da economia argentina previamente apontados. É muito bom, realmente. Só fala do PIB, o restante é bomba, né? Beleza. Questão 17, portanto, letra C, aos problemas. Todos eles que nós já citamos aí anteriormente, tá? Vamos lá. Questão 18, vamos ver. Na questão 18, logicamente, aí você vem, né? O sentido expresso pelo prefixo na palavra desafinado, no título do texto, também está presente na palavra destacada em. Pessoal, já falamos aqui sobre os morfemas, né? Prefixos, sufixos, uma série de coisas. E é claro que, ao tratarmos desses morfemas, começamos a observar o seguinte, veja só.
Na questão dos morfemas, você tem aí os prefixos, os sufixos são os mais fáceis em relação a afixos, né? Prefixos vêm antes do radical, sufixos vêm após o radical. E já conversamos, e aqui no nosso curso Prático de Gramática você também pode encontrar exatamente aí uma abordagem sobre essa parte de afixos, prefixos, sufixos, tá certo? Dentro desse contexto aí, nós vimos e selecionamos 3 prefixos importantíssimos. Existem 3 prefixos que você não pode realmente deixar de estudar. Já falamos aqui no começo deste curso, em questões lá atrás, vamos retomar aí, claro. I, in, a, des. Esses 3 prefixos, in, a, des, são importantíssimos. São importantíssimos. Então você começa a perceber o seguinte, ó, in, a, des, nesse contexto aí existe uma coisa bastante importante. O prefixo in, já falamos, né? Ele pode indicar negação ou pode indicar também movimento para dentro. O prefixo a também pode indicar negação e indica também tornar ou tornar-se, lembra? O prefixo des, além de negação, indica também lançar, marcar, lançar, colocar, iniciar, uma série de coisas, né? Então falamos aí, por exemplo, no in, as formas i de ilegal, por exemplo, né? A forma in de incolor, infeliz, a forma ir de irracional, irresponsável, a forma im, né, isso de improdutivo, improfícuo, mas as formas também que podem indicar movimento para dentro. Lembra? Aquelas formas que nós falamos aqui. Eu posso colocar injetar, ingerir, injeção, qualquer coisa assim. Movimento para dentro. Introduzir, de in ou intro. Né? Aí exatamente na parte de movimento para dentro. Tá? Beleza? No caso do A, acéfalo, anormal, indicando negação. Abrasileirar, atenuar, indicando tornar-se, lançar, colocar. Não é isso? Apassivar. Quando você estuda lá, partícula apassivadora, é claro, você está apassivando as partículas. Você está colocando exatamente isso. Entendeu? Beleza? Além disso, você vai colocar o prefixo des, né? Nesse caso do des, aí você tem des e de. Né? Des e de nesse contexto aí em relação a isso. Tá? Indicando negação ou demarcar, a demarcação de terras. Esse de demarcar, ele indica, né, lançar, iniciar, colocar. Né? A greve foi deflagrada. Esse de aí não indica negação por hipótese alguma. Tem que tomar cuidado para não ficar confundindo com os principais prefixos aí. Beleza? Tranquilos? Vamos retomar. Veja aí, acompanhe. Olha aí. Eles teriam de cooperar com a nova administração do prédio. Gente, quando você fala em cooperar, claro, essa questão de cooperação, co é ao mesmo tempo, né, da ideia de simultaneidade, né? Operar paralelamente, cooperar é operar junto, né? O sentido aí de adição, não, mas pelo menos de proximidade, né? Paralelismo, né? Nada a ver. Esse des de desafinado é não afinado, né? Indica negação. Trabalhou tanto e não salvou o documento, por isso o refez. Aqui você tem um prefixo re, que indica novamente, né? Repetição, não é isso? Fez novamente. Tornar a fazer, certo? No subtítulo do texto, o sub, prefixo sub, já sabe, indica abaixo de, né? O subtítulo, abaixo do título, beleza? Incapaz, fácil demais, né? Esse in indica aí negação. Esfriar, tornar frio, né? Certo? Tornar frio. Esse ex aqui também no sentido de tornar, né? Esfriar, tornar frio. Beleza. Questão 18, resposta certa de dado, cuidado com os outros prefixos, hein? Tá colocando exatamente o sentido expresso por esse morfema aqui, tá? Claro que hoje caiu in, mas amanhã pode cair qualquer um desses aqui, certo? Questão 19, vamos lá. Analisa as afirmações. Em galões de água expostos sobre carros. A preposição sobre poderia ser substituída por sob sem prejuízo de sentido. Gente, sem comentários, né? Você sabe que sob, logicamente, né? Sob indica abaixo de, né? Sob, abaixo de, sobre, acima de. Então, quando eles estão expostos sobre carros, eles estão acima dos carros. Entendeu aí? Acima dos carros. Não é o caso aqui do sobre, né? Mudaria tudo, né? Sobre os carros, sem prejuízo de sentido, não. Ocorre mudança radical de sentido. Falso, item 1. Fazem o plural da mesma forma que o substantivo, olha só. Fazem o plural da mesma forma que o substantivo galões, as palavras cidadão, mamão e órfão. Mais uma vez aí, ó. Mais uma vez a VUNESP trabalhando com a palavra cidadão, até porque eles estão percebendo, né? Que a pessoa erra, né? Vou tomar uma aguinha aqui para dar uma esfriada na garganta, ó.
Eles estão percebendo que as pessoas têm esse mau hábito, né, de citar cidadãos, cidadões. Não dá, gente. Cidadão, por exemplo, não forma o plural da mesma maneira que galões. Então, cidadãos, apenas acrescentando S aqui. Percebeu? Cidadão, cidadãos. Mamão, mamões. Órfão, órfãos. Na mesma linha de cidadão. Percebeu? Pessoas, um rapaz órfão, rapazes órfãos. Então aqui você tem um plural do masculino, tá? Mas esse mamão aqui, tá, é o único que segue essa linha do galões aqui, certo? Então são dois plurais completamente diferentes em relação a isso, cidadão, órfão, tá certo? Muito cuidado com essa diferença aqui, pelo menos em relação a isso, tá? Cidadão, órfão, cuidado com isso. Bom, o item 2 também é falso, né? Mais um item falso, claro. Por eliminação, a gente já sabe que o 3, né? É o único verdadeiro, até porque não tem nenhuma das respostas aqui, né? Então você já sabe que o 3 apenas aí é realmente correto. Vamos lá. O feminino de chefe se faz da mesma forma que presidente, em a presidente argentina, a chefe ou a chefa. Aí fica complicado, né? Agora veja, ressalve-se, né? A palavra presidente há dicionários que aceitam sim a forma presidenta, tá certo? Existe a forma presidenta tranquilamente nesse contexto aí. E você tem aqui, ó, o feminino de chefe se faz da mesma forma que presidente. Bom, nesse caso aqui, o chefe, a chefe, tá certo? Quando você fala o chefe e a chefe, deixa quieto, né? Aquela coisa aí do presidente aí, você deixa quieto, não mexe nesse plural aí, pelo menos para poder fazer toda a diferença aqui em relação a isso aqui, tá certo? Então, a presidente argentina, a chefe. Claro, você não vai dizer a chefa, né? Beleza. Questão 19, portanto, letra B de bola. Considerando que o termo Cristina é sujeito de oração, assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Olha só. Ele deixou clara essa referência aqui, Cristina é sujeito, para que ninguém pudesse pelo menos interpretar Cristina como vocativo, tá certo? Então, aquela velha história. Cristina... Imagina o vocativo, Cristina, encontra o caminho e recompanha a Argentina. Entendeu? Então eles tiveram que situar Cristina como sujeito para que nenhum candidato pudesse pensar que pelo fato de estar isolado por vírgula, né, pudesse ser um vocativo. A gente sabe que gramaticalmente seria possível, né? Bom, na questão 20 você tem aí tranquilamente a letra E, né? Eu não posso separar o sujeito do verbo, o sujeito do predicado, sem uma justificativa plausível, por exemplo, um advérbio entre vírgulas, né? Não foi o caso aqui. Então, a Cristina encontra o caminho e recompanha a Argentina. Bom, é claro que essa aqui sem vírgula alguma é a melhor alternativa em relação à frase, por uma questão simples. Eu tenho o mesmo sujeito e uma conjunção coordenativa aditiva e. Quem é que encontra o caminho? Cristina. Quem é que recompõe a Argentina? A própria Cristina. Então, a vírgula antes do i, conjunção coordenativa aditiva, esta vírgula aqui, ela é não recomendada, né? No caso aí, ela não é recomendada, quando você tem, por exemplo, frases com o mesmo sujeito, que é o caso aí. Cristina encontra o caminho e recompõe a Argentina. Ela é o sujeito das duas orações, claro. Eu tenho dois verbos, duas orações, separadas pela conjunção aditiva e. Então você tem exatamente essa característica. Tá, mas e o que faz a diferença nesse contexto aí? Gente, se eu tivesse assim, ele agiu de má fé, veja, ele agiu de má fé e o policial o prendeu. Ele agiu de má fé e o policial o prendeu. Gente, quem agiu de má fé? Ele. Quem prendeu? O policial. Então você já pode perceber aí que existem sujeitos diferentes. Então a vírgula é recomendada nesse caso, até porque o i aí tem um certo valor de oposição, né? Mas, ou então, consequentemente, você já tem uma diferença bem grande em relação a isso. Percebeu? Então, nesse caso aí, claro, você tem o i aí como conjunção aditiva e você começa a perceber essa diferença nos dois casos aí, certo? Questão 20, portanto, resposta certa, letra E. Bom, para não faltarmos com a tradição, claro, fim de prova, está na hora da prova voar, né? Beleza? E claro, como todo fim de prova, vamos dar uma relaxada aí, vamos refletir um pouquinho? Vamos lá, acompanha aí. Lembre-se, nós somos o que fazemos repetidas vezes. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Olha só. Se agimos de uma forma ou de outra, né, em situações diversas, daquela mesma maneira, se procuramos fazer o melhor sempre, a forma correta sempre, é claro que procuramos dar valor a tudo.
E quando agimos corretamente com as pessoas, quando agimos com palavra, pelo menos com decência, né, ou da melhor forma possível em todas as ocasiões, é claro que sempre faremos valer o nosso, vamos dizer assim, as nossas melhores qualidades, eu diria. É claro que ele coloca aí a excelência, nós fazemos repetidas vezes. Tudo aquilo que a gente faz, pelo menos a gente internaliza e condiciona, né? Se fazemos sempre o certo, é claro, ou então se fazemos sempre o melhor, você no seu estudo, nós tentando aqui com as nossas aulas, né, atender um pouco a sua demanda, a sua necessidade, é claro. Quando a gente vai melhorando, aperfeiçoando, aprimorando, e você sempre trabalhando as questões, estudando aí, vendo as aulas, trabalhando os códigos, mais exercícios, quanto mais legal, quanto mais intensa você transformar essa rotina de estudo e de preparação, focada, disciplinada, precisa, seguramente mais adequado é o seu comportamento em relação a isso tudo. E o seu rendimento será muito melhor, né? Você terá muito mais condições, vamos dizer assim, de superar as dificuldades, de romper obstáculos e, claro, de transformar em excelência as suas ações habituais. Bom, então vamos fazer da melhor forma tudo, né? Pelo menos isso é um convite que ele nos faz. Ó. A excelência não é um ato, é um hábito. Então, quem faz sempre, constantemente, quem treina, o pessoal não faz isso? Eu me recordo do Circo de Solé, olha os exemplos. Imagina quantas vezes aqueles caras ensaiam aqueles números fantásticos, fabulosos. Dias, horas, meses, anos ensaiando aquela coisa, percebeu? A excelência, um exemplo claro aí foi o Circo de Solé, né? Nós vemos não só o Circo de Solé, mas muitas outras coisas. Os ginastas e tantas outras pessoas que trabalham pela excelência de tudo, é isso que vale a pena. Beleza? Forte abraço.